Aparecida. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu. Obrigado a todos, foi um prazer passar esses dias aqui com os amigos. E aí o ano que vem, com certeza, a gente vai se ver de novo, se Deus quiser. Um beijo pra todos e muito obrigado. Tchau! Amanheceu, peguei. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de
Aparecida. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, obrigado a todos, foi um prazer passar esses dias aqui com os amigos. E aí o ano que vem, com certeza, a gente vai se ver de novo, se Deus quiser. Um beijo pra todos e muito obrigado. Tchau! Amanheceu, peguei a Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a tua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a tua dor, que cura a tua dor. Então Jesus pediu-me assim, e as mágoas que estivessem em mim, e delas não saíssem mais dor, e de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a tua dor.
ressuscita-se, querido e amado, pois é o meu amor que cura a tua dor, que cura a tua dor. Meu amor cura a tua dor. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre meu amor. Foi por você que eu me deixei ser. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes da nossa Rádio Restauração, bom dia. Quinta-feira, estamos aqui mais um dia, 12 de maio, para falar com vocês sobre família. E hoje, inspirada no Dia das Mães, eu separei um tema que envolve as mães, que é ensinar o serviço aos homens. Por que eu pensei nesse tema? Porque nesse Dia das Mães eu pude acompanhar no Instagram, em outras postagens, né, de pessoas, a sobrecarga das mães. Então, porque é Dia das Mães, as mães resolvem fazer almoço em casa, reunir a família, reunir os filhos. Isso é bem próprio da mulher, que tem esse espírito de serviço, essa vontade de unir a família, tudo isso. Mas daí elas fazem o almoço para elas mesmas, né? Seria em homenagem a elas, mas tudo bem. Elas querem, é uma desculpa para reunir a família, né? Daí elas fazem o almoço, elas têm o trabalho, elas arrumam a mesa, elas lavam a louça, elas arrumam a cozinha, e os homens ficam lá na sala, tipo, tô de visita, né? Come e vai embora. Que beleza, né? E daí eu fiquei pensando isso e vendo algumas postagens de mães realmente sobrecarregadas no Dia das Mães, que eu pensei, nossa, isso aí eu vou aproveitar a oportunidade do Dia das Mães e falar sobre isso com vocês. Já fazia um tempo que eu queria trazer alguma coisa aqui, porque de fato a gente vive tempos difíceis. As mulheres, elas estão sobrecarregadas, sim, né? Desde quando as mulheres começaram a trabalhar fora de casa,
e a gente começou a viver uma cultura mais isolada, menos filhos. E você pode falar assim, nossa, mas menos filhos é menos trabalho para a mulher, é um avanço. Mas na realidade, o que acontece? São menos filhos, menos braços para ajudar dentro da família. As famílias têm cultura até antinatalista, né? Tipo assim, ela tem 3 filhos, ela tem 4 filhos, ela se ferrou, ela se vira sozinha. E tem mãe que fala isso, sogra que fala isso. Então, as próprias mulheres acabam também tendo uma cultura de sobrecarregar as outras mulheres, né? De não ajudar. Quando antigamente as famílias eram numerosas, então sempre tinha, vamos supor, uma família lá, 10 filhos, né? Sempre tinha aquela tia solteira, aquela irmã caçula que, vamos supor, uma família de 10 filhos, né? Então você imagina, enquanto a 10ª já está casando e tendo filho, a caçula ainda está em casa, né? Aquela caçula que ia lá ajudar a irmã, porque acabou de ter neném, né? Então, assim, existia um espírito de serviço. As mulheres ajudavam mais umas às outras. Uma estava doente, outra levava canja, né? A vizinha fazia um bolo. Eu lembro que na rua da minha avó, falo isso, na rua da minha avó, ali no centro de Londrina, tinha um bairro residencial. Uma fazia um bolo, mandava, sabe, falava, já que eu vou fazer bolo, faz 3 receitas, 3 formas, vinha para a vizinha, vinha pão. Aí uma fazia, já mandava para as amigas da rua, né? Tocava a campainha lá, vim entregar aqui esse bolo que a dona fulana fez, ou era a funcionária dela, ou era o filho, o neto, né, vim entregar, minha mãe mandou esse bolo aqui. Hoje em dia, a gente está teoricamente mais pertinho, né, até em apartamentos, que você está às vezes porta a porta com o vizinho. Nunca ganhei um bolo das minhas vizinhas, eu confesso que eu também nunca mandei, né? Então você vê, olha, essa cultura aí do isolacionismo, né, do isolamento, ela não é só da pandemia, né, já é de antes, né? A gente já vivia isolado, então as mulheres não têm tempo, elas estão trabalhando fora, elas mal têm tempo para elas mesmas e não têm tempo para ajudar as outras, né? Então, estou falando dessa introdução aí para contextualizar, né? Então, quando a mulher passa a trabalhar fora, o que de fato é uma coisa legal, né? Nossa, a gente vê como a mulher, ela ajuda e ela revoluciona o ambiente de trabalho com as suas ideias, seus pensamentos e tal. Mas o que aconteceu foi que ela acabou acumulando mais funções, né? Então, ela trabalha 8 horas por dia fora, e depois 4 horas à noite em casa, hora que chega. Ou de manhã, né? Depende do horário de trabalho, mas está trabalhando, né? E, infelizmente, os homens não acompanharam isso, né? Então, hoje em dia, não existe mais aquela cultura de que chega em casa e o homem vai descansar porque ele esteve fora, né? Porque vamos pensar aí, há 100 anos atrás, né, o homem trabalhou, né, ele chega em casa, ele vai descansar, mas a mulher, ela não está sozinha, ela não está sobrecarregada, ela vai ter uma tia, vai ter a mãe dela, vai ter uma idosa que mora na casa, as próprias filhas mais velhas, né? Ela vai ter companhia, vai estar ajudando ela, o fardo não vai ser tão pesado, né? É lógico que a cada tempo, né, não existe tempo melhor, o sofrimento humano aí é inerente, né, à nossa espécie, ao pecado, né, então cada época tem o seu sofrimento. Mas vamos dizer assim, que a mulher não estivesse isolada, ela não estava isolada, elas viviam mais em comunidades, né, e a pressão era muito menor sobre elas. Então, é óbvio, ela tinha uma pressão de ter uma casa limpa, uma pressão que ela mesma, né? Porque a gente, como mulher, a gente se incomoda muito, né? Se a comida... A gente quer nutrir, a gente tem esse instinto realmente de nutrir, de dar, preparar o ambiente. Então, a gente se cobra, né? De estar com um ambiente legal, de estar a casa arrumada, de todo mundo estar em ordem, as crianças bem alimentadas, né? O marido, eu, enfim, né? Mas... era uma pressão mais assim, light, né? Porque ao mesmo tempo ela não tinha aquela pressão de, nossa, você é improdutiva. Não, se ela fez 10 pães ou se ela fez só 5 pães, entendeu? Era
era o dia dela, né? E a partir do momento que a mulher entra no mercado de trabalho, mesmo quem opte por ficar em casa sofre uma grande pressão. Porque agora é como se houvesse mais uma cobrança. Porque os próprios homens foram ficando com esse conceito também, né? Ah, não, minha esposa está dentro de casa, então ela faz tudo. Ela pode trabalhar, né? Ela poderia trabalhar, mas ela optou por ficar em casa, então ela vai fazer tudo para mim. Então aí, em vez de dividir aquela carga de trabalho, né? Vamos chegar em casa do trabalho, ou vamos relaxar os dois e fazer as coisas juntos. Muitas vezes a mulher continua trabalhando às 14 horas, né? Então a mulher se ferrou, né? A mesma dona de casa, né? Eu optei por ser dona de casa. Mas ela não, aí ela fica em casa, só que trabalha às 14 horas, porque daí o homem chega do trabalho e tá tipo, não, você ficou em casa o dia inteiro, como se ela tivesse ficado vendo TV o dia inteiro, né? Você ficou em casa o dia inteiro, agora eu vou sentar e relaxar, e você bota as crianças para dormir, você conta história, você lava a louça do jantar, enfim, né? Muitas vezes os maridos não falam isso, tá, gente? Eles não falam, eles não têm essa noção consciente. Mas é um traço até inconsciente da formação deles. Porque eles tiveram, provavelmente, aquelas mães que faziam tudo. Quanto mais a mãe era aquela que fazia tudo, mais sobrecarregada ela estava, né? Exercia o papel de mãe, exercia o papel até do pai dentro de casa. Mas o filho foi interiorizando, né, incorporando esse modelo na cabeça dele. Então, vejam, não é que seja uma coisa consciente, né? Nossa, meu marido me explora. Ai, meu marido é um folgado, conscientemente. Não, é inconsciente. Esses maridos, eu falo maridos porque agora eu estou falando de, né, como eu estava falando de mães, a mãe pressupõe um marido, certo? Um homem, que é o pai, né? A mãe existe por causa do pai. Então, esses maridos, até de forma inconsciente, começam a ficar acomodados. Eles são cegos para os problemas de casa. Aí, daqui a pouco, tem problema entre o casal, né? Que o marido quer namorar, a esposa não quer, né? Porque se sentiu irritado o dia inteiro, se sente sobrecarregada, quem que tem cabeça, né? Ou o marido reclama que não ganha atenção, ou a esposa do nada grita, né? Grita com o marido, eleva a voz, porque está num nível elevado de estresse, né? Justamente assim, porque uma hora a bolha estoura, né? Por não saber comunicar o antes, né? Se a gente soubesse, lógico, trabalhar o antes, né? Quando cada coisinha incomodasse, a gente vai conversando e aparando as arestas, não ia virar uma bolha e estourar, né? Mas o que acontece depois é aquelas brigas de casal, né? Por quê? Porque daí a mulher não aguenta mais, ou a sobrecarga. Às vezes o marido também não aguenta mais a chatice da mulher, mas não tá vendo que são coisas que se retroalimentam, né? Mas enfim, então vejam que a gente tem que bem cuidar dos nossos meninos. Porque os nossos meninos vão ser os maridos, os homens de amanhã. E o erro que a gente comete é fazer uma preparação intelectual muito elevada, forçar a barra nisso, né? As escolas, né? Tudo formatadinho para sair bons trabalhadores, bons profissionais, né? Para o cara bater ponto, né? Ou a mulher também, né? Sair bom profissional. Mas não tem uma cultura do serviço. A cultura do serviço precisa ser incutida também nos meninos, né? Jesus não lavou os pés dos seus discípulos para mostrar o quê? Serviço. É óbvio que quando o homem vai trabalhar fora, ou a mulher também, né? Mas enfim, o trabalho fora do lar, o trabalho é um serviço. Afinal, alguém tem que trazer dinheiro para dentro de casa para a gente ter o que comer, né? É um serviço. Mas o serviço, ele não se resume ao trabalho que eu presto fora de casa. Eu não sirvo apenas o meu patrão, meu chefe, a minha empresa. Eu sirvo a minha família também, né? E o homem tem que ter muito claro esse papel.
Afinal, ninguém substitui o homem, né? Deus quis pai e mãe, né? Se a gente tem famílias assim, a viuvez antes da hora, né? Órfãos, pais solteiros, mães solteiras, isso aí é uma variação, né, do que é o esperado. O esperado é pai e mãe dentro de casa, né? Então, é lógico que a gente sabe que nessas situações Deus dá graça específica para cada um levar à frente sua família, né? Uma mãe levar à frente a família sem o pai, né? Se o pai faleceu, se aconteceu alguma coisa, né? Mas não é o projeto piloto, digamos assim, de Deus, né? O projeto é pai e mãe, homem e mulher, né? E então os dois servem. Um serve ao outro e formam a família. E levam a família para frente. Então, e o que acontece? Quando a gente não incute essa cultura do serviço dentro de casa, também o serviço doméstico que eu estou falando, tá? Porque esse serviço profissional, intelectual, a gente incute, as escolas incutem, né? Ensina os nossos filhos a produzir e tal. Mas se a gente não incute essa cultura do serviço doméstico dentro de casa, a gente forma esses maridos aí, esses homens que têm uma verdadeira atrofia no espírito de serviço, uma má formação de caráter, uma má formação, uma afetividade mal formada também, porque não sabe olhar para o outro com carinho, com respeito, olhar que a esposa está fazendo demais, olhar e pensar, acho que não é normal, né? Ela ficar lavando louça, sei lá, imagina. Quem tem crianças pequenas, às vezes a gente vai fazer as crianças pequenas dormir, né? E daí conta historinha e tal. Fica lá 1 hora. Daí depois vai lá e fica 10, 11 da noite lavando louça. E o marido, imagina uma situação que o marido fica, sei lá, no celular, vendo TV, lendo jornal, né? É normal? Não é. Não é para ser assim. É para ser a família, especialmente a família cristã, a gente devia ser mais exemplo. Um leva o fardo do outro. Porque daí fica leve, né? O marido lava a louça enquanto a esposa faz as crianças para dormir. Ou vice-versa, né? O marido tem iniciativa, não fica esperando a mulher falar. E por que isso acontece, gente? A gente olha e é a questão da responsabilidade das próprias mulheres, muitas vezes. É óbvio que um pai, ele arrasta pelo exemplo. Um pai firme, um pai forte de caráter, ele vai dar esse exemplo. Vai ensinar os seus filhos, né, a cultura do serviço. Mas também muito é a mulher. A mulher tem essa... Como a mulher gosta de fazer as coisas e ela tem isso dentro dela, né? Essa questão do nutrir, do servir, a gente tem isso mais forte. Então, o que pode acontecer? A gente querer impor isso ou mostrar isso mais para as nossas filhas, educá-las mais para esta frente, né? E deixar os meninos lá soltos, né? De modo que os meninos ficam assim... Chega da escola, tal, faz uma tarefa, se não tiver tarefa, tal, beleza, vai dormir. Fica numa boa, joga videogame, lê seus livros, seus gibis. E para quem que eu penso, né? Quem que eu chamo e falo, olha, preciso arrumar a mesa de jantar, põe a mesa. Geralmente é para a menina. E isso aí, o que gera no menino? Ele vai falar, o dia que a esposa dele vier e falar assim, me ajuda a pôr a mesa, me ajuda não sei o que, ele vai pensar assim, puxa, mas minha mãe dava conta. Mas minha mãe fazia tudo sozinha, como ela é mole. Vai pensar que a esposa é mole. Isso que acontece, geralmente as esposas estão sobrecarregadas e os maridos achando que elas são muito moles, muito reclamonas. Minha mãe dava conta. Minha mãe nunca me pediu nada. Bom, provavelmente pra você não, mas tenho certeza que se eu tivesse uma irmã, ela tava pedindo pra irmã. Só que você não tava nem vendo, né? O marido tava nem vendo, ele tava lá numa boa, sendo poupado. Ele tá no quarto, então imagina a cena, né? Um domingo, a mãe fazendo um almoço, sei lá. O menino tá no quarto,
tá jogando videogame, fazendo as coisas dele, sei lá, ele não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Se tá fazendo almoço, se não tá. Ele vai sair do quarto a hora que a mãe for lá e falar, tá na mesa, né? Então, quem que ela vai chamar pra... A mãe vai chamar pra... me ajuda a arrumar a mesa. Me ajuda aqui a fazer esse almoço. É uma menina, né? Se tiver, né, na casa. Se não tiver, às vezes não pede pra ninguém, né? E o menino não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Ele simplesmente, a hora que for pra comer, ele vai sentar na mesa e comer. Agora pensa bem esse homem aí, um futuro pai de família, com essa formação. O que ele vai sentir a hora que a esposa dele falar, meu bem, ajuda a arrumar a mesa. Bem, vem aqui me ajudar a fazer o jantar, fazer o almoço. Ele vai sentir raiva. Vai falar, que mulher incompetente, né? Pode ser que não pense isso conscientemente, mas vem uma raiva, né? Que mulher incompetente, tem que me chamar pra tudo. Minha mãe dava conta. Minha mãe fazia sozinha. Minha mãe nunca precisou de ajuda. Minha mãe trabalhava fora. Vamos supor, né, no caso assim, né? Minha mãe trabalhava fora e dava conta. Tava nem sabendo o que acontecia. E provavelmente a mãe não dava conta, não. Né? Se ela não tinha uma ajuda de uma irmã e tal, provavelmente ela tava também no fio no limiar ali da sanidade, né? Do estresse, né? Que a gente veio falando bastante sobre estresse ultimamente, né? Então, vejam. A nossa responsabilidade é muito grande se a gente tiver filhos. Muito grande mesmo. Especialmente se o pai não tiver um papel forte. A gente tem esse olhar, né? Deus nos dotou desse olhar mais para as emoções, para as nuances, para as sutilezas, né? Se o pai não tiver um papel forte dentro de casa, cabe a mulher ir guiando, né? Inclusive guiando o marido, né? Tipo, acorda, você vai ter que, seu filho aí depende de você, né? Às vezes, não diretamente, você não vai fazer isso, obviamente, na frente dos filhos, mas você vai, às vezes, ter que dar um chacoalhão, né, no pai. Fala, seu filho tá precisando de um homem forte aí, ele tá precisando ver você fazer alguma coisa dentro de casa, né? Tomar responsabilidade, não fica mexendo muito no celular na frente do seu filho, né? Brinca com seu filho, por exemplo, né? Então, a nós cabe ter esse cuidado e pensar em como que a gente vai querer que sejam os nossos filhos amanhã, né? Porque a gente não pode limar ou... A gente não vai mudar os nossos maridos, a gente pode tentar ir adaptando, conversando, fazendo com que eles melhorem na medida que ele queira melhorar, né? É assim que funciona, né? O meu marido vai vir me dar um feedback, vai falar alguma coisa e eu vou melhorar se eu quiser melhorar, né? Então, assim, ninguém tem o poder de mudar ninguém, né? É a própria pessoa que escolhe mudar. Então, óbvio que num casamento, se estiver funcionando bem, a comunicação está fluindo, um vai falar uma coisa para o outro e o outro vai falar, se ela pensar, né? Se ela está me falando isso é porque realmente isso está incomodando, isso aí é um defeito, né? Eu vou mudar. Eu vou me esforçar para mudar. Aí vem a mudança. Agora, se eu não quiser mudar, o outro pode falar a vida inteira, 50 anos reclamando que eu só, que eu só faço comida ruim e eu não vou aprender a fazer uma comida boa, porque ele só tá reclamando, né? Ele só tá reclamando, não quero mudar, pronto, né? Então, muitas vezes, a escolha, né, de mudar, ela é nossa. Muitas vezes não, sempre, né? A escolha é nossa. Nós somos os protagonistas da nossa própria vida. Mas a gente ajuda os demais, né? A gente tem aqueles olhos que veem as coisas. Então, eu não posso mudar o jeito do meu marido. Eu não posso mudar os defeitos dos meus pais. Às vezes não posso mudar, né? Nem os defeitos dos meus filhos. A gente já vê desde pequenininho, já tem as tendências, né? A gente vai dando as dicas, vai ajudando, mas quem vai mudar vai ser eles próprios, né? O dia que eles próprios escolherem, né? Só que eu posso fazer um grande papel para o futuro.
né? Eu não mudo meu marido, mas os meus filhos eu tenho um grande poder. Porque aí eu estou num nível de autoridade, né? E eu vejo as deficiências que eu vejo, talvez no meu marido hoje, e em mim também, né? As minhas deficiências, as nossas deficiências, né? Então, falando no casal, né? A gente pode tentar fazer com que os filhos não tenham, ou trabalhar mais isso, porque, lógico, defeitos todos vão ter, mas de repente o meu defeito está muito forte porque não foi trabalhado, né? Ele podia estar um pouquinho atenuado, então eu posso atenuar, né, a tendência a, sei lá, a preguiça daquele filho ou daquela filha, né? Eu posso atenuar. Como? Fazendo trabalhar, ensinando a cultura do serviço. Então, gente, não é normal que uma mãe faça, por exemplo, a cama dos seus filhos. Hoje, por exemplo, saí de casa, né? Eu vi as camas todas bagunçadas. As meninas acordaram atrasadas. O Álvaro também. A gente está tentando que ele vá mais cedo para a escola. E daí eu falei, bom, não vou nem cobrar de arrumar a cama agora, porque senão vai atrasar mais ainda para a escola, né? Então deixa quieto. Mas as camas estão horrorosas. Lógico que me incomodou. E eu passei ali no quarto do Álvaro e tive a tendência, assim, uma vontade de arrumar aquela cama. Eu falei, não, vou deixar assim. Porque daí hoje à noite eu vou falar, olha, Álvaro, não arrumou sua cama. Vou falar para as meninas, olha, meninas, a cama de vocês tá feia, né? Tá bagunçada. Agora, se eu arrumar a cama deles, gente, todo dia, o que vai acontecer? Eles vão achar que, bom, magicamente ela é arrumada e ai, como é bom, meu quarto é sempre organizado. Eu não sei quem faz, não sei, mas tá, né? É aquela coisa, a mente deles nem vai se voltar para dar importância a isso, porque é uma coisa que tá feita, né? A gente não olha porque tá feito, que tá bom, né? A gente olha porque tá incomodando muitas vezes, né? Então, aí eu tive que controlar o meu impulso de arrumar a cama, né? Mas daí eu conheço o caso de gente, porque eu vi com meus próprios olhos, gente fazendo cama de filho formado aí, de 20 e poucos anos, 25 anos, que mora dentro de casa. Aí a mãe fazendo a cama da criatura, né? A mãe arrumava a cama. Ah, não, mas é que eu não aguento ficar bagunçado. Bom, você tem que... Primeiro que se é assim, né, nesse nível, você tá obsessiva, aí você tem que se tratar, né? Uma pessoa que não pode ver uma baguncinha, já tá resolvendo, já tá limpando, isso aí é uma obsessão, um toque, sei lá, né? Pode não ser toque, mas é que é uma obsessão, a pessoa tá sempre fazendo, né? No mínimo ela tá muito estressada, né, coitada. Mas enfim, mas aí uma pessoa vai lá, não aguento ver a cama do meu filho bagunçada, eu não aguento ver a pia. Não, eu peço pra lavar, ele não lava, eu vou lá e lavo. Mas minha filha, ele nunca vai lavar, ele nunca vai arrumar, porque ele sabe, ele já gravou no cérebro dele, inconscientemente, que, se eu demorar 2 horas para fazer, minha mãe faz. Então, vou sempre enrolar 2 horas. É assim. Se eu nunca limpei um fogão na vida, eu vou cozinhar quando eu vou fritar um ovo, quando eu vou fazer uma coisa. Já viram um homem na cozinha? Eu não sei, acho interessante. É raro, hein? Nunca encontrei uma esposa que fala assim, nossa, meu marido cozinha, não deixa o fogão, uma beleza. Bom, se o seu for desse, depois vocês me mandam o depoimento. Mas o que acontece? Porque nunca limpou o fogão, né? Porque quem já limpou um fogão sabe como é chato. Aí você tem o maior cuidado para abrir o ovo e não derramar tudo, né? Porque depois é tão chato ter que tirar tudo aquilo do fogão para ficar limpando, né? Então, assim, se quem nunca fez, não dá valor, né? Aí um dia você bota seu filho e fala assim, filho, já que é você que tá usando o fogão, né? Imagina um filho adolescente, um filho que, sei lá, frite um ovo, faça uma... Filho, já que você é o que mais usa o fogão aqui em casa, eu vou te dar um encargo de limpar o fogão. Mas 2 vezes que ele limpar, uma vez que ele limpar o fogão, ele nunca mais vai cozinhar daquele jeito. Ele cozinhava antes. Pode ter certeza. Então, mas é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa dar serviço para ensinar o servir. Tá? Aprende a dar valor ao serviço, a cultura do serviço. Não é quem é servido o tempo todo, mas quem aprende a servir. Então vejam,
É aquela coisa, igual a gente aprende a amar amando, né? Você não pode falar, aprenda a amar, seja amoroso, né? Uma pessoa que, sei lá, um psicopata, ele não vai aprender nunca, né? Porque não sabe amar. Então, servir é a mesma coisa. Uma criança que é tratada igual um reizinho dentro de casa, que não faz nada, ou um marido que é tratado igual um reizinho dentro de casa, não faz nada, ele não dá valor. Aí a mulher, a esposa, a namorada vão reclamar, né? Nossa, mas não me ajuda, eu tô sobrecarregada. Ele vai pensar, ai, que bobrinha, eu não aguento mais disso. Porque ele não dá valor, ele nunca serviu. Gente, na vida é assim, quem não serve, não serve. Se não serve, não serve. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Eu vou fazer um intervalinho aqui para vocês escutarem uma musiquinha, eu dar uma respirada, tomar minha água, meu café. E já volto, continuem aí que eu vou continuar tratando dessa temática, tá bom? Podem, por favor, dar coraçãozinho, compartilhar, fazer as dúvidas de vocês, os comentários que eu vou responder. Nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente. Queridos ouvintes, retornando aqui, após essa musiquinha, fiz até uma anotação aí de um versinho da musiquinha para comentar com vocês. Mas antes da gente continuar, deixa eu falar uma coisa. A gente precisa da ajuda de vocês para manter essa rádio, tá? Essa rádio não tem fins lucrativos, o lucro da rádio é voltado para a própria rádio, né? A gente tem os nossos patrocínios? Tem, mas esses patrocínios servem para a manutenção da rádio. E não só os patrocínios, mas a gente precisa do amor de vocês, do apoio de vocês. Quem coloca um dinheirinho, coloca também um coração, né? Vocês vão doar um dinheirinho pra rádio, daí vocês vão estar ouvindo. Vocês vão falar, deixa eu acompanhar essa rádio aí que eu tô ajudando a manter. E o apostolado que a gente faz aqui, se você não tem esse dom da comunicação, né? Se não é o que Deus te pede agora, mas você pode contribuir, né? Com o seu dinheirinho, com sacrifício. Deixa de tomar um cafezinho, de comer um salgado, sei lá, durante a semana. E doa aí com uma contribuição de R$20 por mês, você faz bastante diferença. E a gente tem aqui esses talões, esses carnês, vocês podem pedir pra gente, que é uma forma que a gente encontrou para as pessoas se comprometerem mais. Não é boleto, ninguém vai te inscrever no Serasa se não pagar, não tem nada disso. Mas é simplesmente para você ter um controle, porque às vezes a nossa vida é tão corrida, né? Passa 3 meses, não doei nada para a rádio. Aí você vai ver que, puxa, minha última contribuição foi dia tal. Vou fazer uma nova contribuição, né? Então esse talãozinho, quem quiser, a gente dá, tá? É gratuito. E é para vocês terem um controle. E a gente pede muito a ajuda de vocês para levar a voz de Deus mais forte, mais longe. E um outro aviso é que eu tenho uma amiga maravilhosa que tem uma empresa que faz aromas, né? A Tata Lute. Ela é ouvinte nossa aqui também, a Veridiana. E ela é muito talentosa e ela doou 3 kitzinhos de velas aromáticas pra gente sortear aqui no meu programa, tá? Mas a gente vai fazer o sorteio no Instagram da rádio, porque a gente também quer uma participação maior no Insta lá. Então aguardem, a gente vai fazer um post, vocês vão marcar os amigos e a gente vai sortear, são 3 kitzinhos. O aroma é uma delícia, ó, sem tirar da caixa a gente já sente, o cheiro é muito, muito gostoso. Então fiquem atentos, tá bom? Quanto a isso. Agora, vamos voltar aqui ao nosso assunto, né? Da cultura do serviço para os meninos, né? Olha só, dessa musiquinha que tocou no intervalo, eu até anotei aqui as aspas, né? Do Padre Zezinho, que ele fala, ó, que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Quem que carrega nos ombros? Quem é forte, quem sabe servir. Porque se eu não sei servir, eu não vou carregar nada nos ombros, eu vou ser carregado, né? Então vejam, como é crucial que a gente ensine os meninos também a servir. Quantos pais ausentes a gente tem por aí? Quantos homens sem caráter que abandonam... Vai nas prisões, né? Vai ver aí as filas de visita. Só tem mulher na fila, né? Porque quem tá preso tá tudo sem pai. Só a mãe visitando, né? Porque tá sem pai. Se o pai é fraco, o homem fica fraco, o menino fica fraco. E as famílias ficam fracas, enfim, né? É um negócio que não tem fim, né? Então veja, um pai presente, um pai bom, que carrega a sua família, ele tem que carregar nos ombros. A mulher também, mas cada um da sua forma. Mas não é porque é próprio da mulher, a cultura do cuidado, a cultura do nutrir, que o marido não vá fazer um carinho no filho, não vá contar uma história antes de dormir, não vá arrumar a cama, não vá lavar uma louça, varrer o chão, estender uma roupa no varal. Tem tanta coisa, né, para fazer dentro de uma casa. Mas ele vejam, homens que façam porque a mulher tá mandando,
Eu vou estender roupa porque a esposa manda aqui, né? Mandou estender a roupa. Gente, não é isso que é o servir. A gente serve com amor e a gente serve com o espírito também de iniciativa. É óbvio que a gente tem um empecilho que é o temperamento, que pode ser um empecilho em alguns casos, né? Um temperamento mais frio, uma pessoa ela demora mais para cair a ficha do que está precisando, ela tem menos espírito de iniciativa. Mas você treina, o temperamento você treina. A gente conhece os temperamentos porque a gente aprimora eles, a gente vê os vícios daquele temperamento e vai tentar atenuar os vícios e fortalecer as virtudes. E não para ser uma tipóia, né? Que eu vou me apoiar, né? Eu tenho temperamento colérico, então é vocês que me aguentem, né? Vou xingar todo mundo, né? Por exemplo, né? Ou eu sou um fleumático, eu sou melancólico, então, eu não vou ajudar na casa mesmo, porque, eu sou assim. Minha esposa que me aguente, né? O meu marido que me aguente, né? Eu sou parada mesmo, né? Então, não. Gente, é melhor nem conhecer temperamento se for pra gente usar isso de escora pra nossa vida. Porque não é. É para aprimoramento. Então, eu tenho esse caráter, tenho esse temperamento. Eu vou aprimorar ele, porque a gente quer fazer o quê? Chegar à santidade. E a santidade, ela implica o nosso pleno potencial. E não ficar assim, igual um caramujinho assim, escondido, né? Não, eu quero frutificar. Então, para isso eu tenho que limar os defeitos do meu temperamento. Então, eu estou fazendo esse parênteses aqui sobre os temperamentos. Talvez você nem conheça de temperamentos, né? Eu gosto bastante de temperamentos, me ajudou muito para entender a cabeça de algumas pessoas, né? Da convivência, marido, filhos, pessoas, sogro, sogra, meus pais, né? Enfim, né? As pessoas próximas. Faz muita diferença saber. Mas, mesmo que você não conheça, né? Então, assim, veja que não caia naquela de, ele é tímido mesmo, ele é parado mesmo, ele é grosso mesmo. Não, ele é muito assim, ele é bagunceiro mesmo. Não caia nessa. Porque o seu filho, aqui a gente está falando para mães, né, sobre educar os filhos. O seu filho, ele é uma pérola preciosa. Que agora tá uma pérola toda barroca, assim, toda torta, né? Que você vai ter que atritar muito dentro daquela conchinha para poder virar, daquela ostra, para poder ficar uma pérola bonita, reluzente, bem formada, para ele ser um pai de família legal, né? Um sacerdote, né? Legal, né? O sacerdote, ele sabe servir, né? A gente tem que criar os nossos filhos para isso, né? Não é porque ele vai ser pai de família, não tem vocação sacerdotal, porque ele vai ser mediano. Não, ele tem que ser um ótimo pai de família para formar ótimas crianças, né? Para que saiam muitas vocações daquela casa, né? Se a gente ficar tudo no chinfrinho, tudo chinfrinho aqui, eu não vou ser padre, não vou ser santo mesmo, não vou ser, né? Que se dane, né? Vamos ficar tudo aqui no mais ou menos. O que vai? Vai para menos, né? Vai ser cada vez para menos mesmo. Você tem que sempre puxar um pouquinho a mais para ir para cima, né? Você tem que se exigir o topo para chegar no meio do caminho. Se a pessoa se exige menos, né? Então, vamos pensar nisso, né? Nos nossos filhos. Eles merecem aprender a servir. Não é que eles merecem ser servidos, eu fico com dozinha deles. Não, eles merecem aprender a servir. Olha só, quando uma mãe faz tudo pelos filhos, pode ser também um sentimento de culpa que ela tem. Um sentimento de culpa por não estar presente, um sentimento de culpa por não amo meus filhos o suficiente, então faço tudo para eles, né? Aí ela tem que trabalhar isso, ver o que tá no fundo, né? Então vejam, fazer tudo pelos filhos não é amor. Não é amor, porque quando você ama, anotem isso, gente. Gravem isso na cabeça de vocês. Se eu amo, eu acredito no outro. Eu acredito que ele é capaz. Uma mãe que faz tudo pelos filhos, ela não ama. Ou ela ama de uma forma muito pífia. Ela tem algum sentimento de culpa aí, ela tem alguma coisa que ela tem que trabalhar e ver na cabecinha dela o que é, né?
Mas quando a gente ama, a gente acredita. Assim, eu vou fazer meu filho acordar e ir para a escola nesse dia de chuva, de frio, cedo, porque eu sei que ele é capaz. Porque eu amo ele, eu confio nele, acredito nele, ele vai. Voa, meu filho, né? E às vezes é aquela coisa, o passarinho voar, a gente tem que meter uma bicuda no traseiro dele e vai, né? E jogar, né? Vai. Porque senão é isso, né? Um monte de homem mal formado, gerando problema e gerações após gerações, fica se repetindo isso, né? Eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero. Eu quero que eles sejam felizes e que eles façam os outros felizes, porque a gente só é feliz na medida que a gente faz o outro feliz, né? Que a gente serve. Como é gostoso quando a gente dá um presente, quando a gente arruma uma cozinha, quando a gente faz uma refeição gostosa. É gostoso. Servir é gostoso. Não é gostoso quando a gente está sobrecarregada. Quando a gente começa, porque daí a gente começa a se sentir usada, né? Puxa, mas só eu que faço, se eu não fizer nada, todo mundo morre de fome nessa casa, se eu não limpar o chão, fica cheio de migalha aí por 3 dias, 4 dias, ninguém tá nem aí, né? Daí começa a vir um sentimento de revolta, né? Porque daí a gente está se sentindo usada, né? Abusada, né? Mas servir, um serviço, né? Quando ele é dividido, partilhado, quando a gente vê os papéis de cada um, né? Quando é conversado, ninguém fica sobrecarregado, é maravilhoso. A gente vê os frutos, né? E é tão maravilhoso que os exemplos que a gente tem aí da igreja são todos de serviço. Veja que Nossa Senhora, né? Quando o anjo apareceu para ela e falou, ó, sua prima tá grávida também, ela não ficou parada. Ela falou, ai, tá bom, Isabel tá grávida, deixa ela lá de boa, né? Não, ela foi lá servir e ela estava grávida, né? Ela tinha acabado de ficar grávida naquele momento, né? Quando o anjo anunciou, né? Ela tinha uma bela desculpa para falar, não, eu vou ficar aqui em casa, ó, porque eu também vou ser a mãe do Salvador agora, deixa eu me poupar, né? E não, o contrário, ela soube servir. E São José também, porque eu não imagino São José e nem Jesus, que levavam uma vida bem comum, né? Chegar da carpintaria, a oficina dele, que devia ser na própria casa, em algum anexo da casa, ali do lado, sei lá, né? Nos fundos da casa, não sei. Mas chegar encerrar o expediente ali na carpintaria, né? Na oficina e chegar para Nossa Senhora e, sei lá, ficar deitadão numa esteira e falar, aí, mulher, me dá aí o vinho. Você imagina? São José não, né? Senão ele não ia ser santo, né? E Jesus não ia ser Deus, né? E Jesus era Deus, então ele não fazia isso. Então eu imagino... Vocês podem visualizar, tá? Isso aí é imaginação, né? Não sou nenhuma teóloga, mas esse exercício de imaginação a gente pode fazer aí, né? Como que era o dia a dia de Jesus, Nossa Senhora, né? São José. Vocês imaginam São José e Jesus? Porque Jesus trabalhava com São José ali na oficina, né? Sendo carpinteiro. Aprendeu lá com o pai dele o ofício. Vocês imaginam aqueles 2 homens chegando em casa e ficando estendidos ali? Naquela época não tinha celular, né? Mas sei lá. Ficar deitadões, Nossa Senhora trazendo pão para eles, lavando só os pés deles e falando, ó, toma o pão, toma o suco da uva, o suco de romã, aquelas coisas que tem na região deles, né? O que eu fiz. E eles lá deitados, sem levantar e de repente ajudar a mãe a trazer os pães que ela fez lá de dia, ou preocupar com Nossa Senhora, né? Jesus abraçar a mãe ali, mãe, deixa eu trazer com você aí o pão, que é o nosso jantar, ou enfim, a carne que foi cortada, eu sei lá que era o cardápio, né? A gente só sabe pão e vinho, né? Porque é o que tá na Bíblia, né? Praticamente. Mas eles deviam comer carne, né? Comiam, né? Aliás. Senão não ia ter proibição de comer carne de porco, não faz sentido, né? Então, assim, imagino Jesus e São José servindo. Então, veja, ficar na carpintaria o dia inteiro não era desculpa para não ajudar a Nossa Senhora à noite. Eu não imagino São José falando assim, mulher, você ficou aí o dia inteiro, né? Fazendo, sei lá, varrendo a casa e tal, agora é sua obrigação. Se a gente comer aqui e derrubar um monte de migalha no chão, você que cate, né? Eu não imagino São José e Jesus assim. Vocês imaginam? Não.
Então, por que a gente insiste em criar os nossos filhos, especialmente os meninos, para ser assim, gente? Egoístas, truculentos, que não olham para o próximo, que não olham para a mulher, né? Que não olham para a esposa, que está sobrecarregada, para as irmãs, sei lá, para a avó, né? Então, a gente tem que sair dessa cultura de que só a mulher que serve. Não, a mulher, ela tem essa vocação, ela tem esse chamado mais forte do que o homem para o cuidado do lar. Isso de fato tem, porque a gente dá mais importância. Mas isso não significa que o homem não vá participar. Que não haja coisas que ele possa fazer dentro de casa. Então não é normal que o meu marido chegue do trabalho e fique mexendo no celular, fique lá deitado no sofá, vendo TV. Não é normal. Não é para ser assim. Pode até ser normal, né? Comum, né? No sentido assim, comum, mas não é normal, né? Não é esse o chamado dele. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Quem fica deitado não carrega nada nos ombros, né? É carregado, né? Então, vamos ter esse cuidado, gente. E eu acho assim, eu como mãe de menino, e eu gosto de ler algumas coisas eu gosto de algumas coisas de Freud, né? Tem bastante reticência contra eles, mas uma outra coisa eu acho assim, nossa, ele acertou na lasca, né? Porque, a gente tem um quê com os meninos que é diferente. Eu tenho um menino. Talvez quem tenha vários, né, não seja tão assim, mas ele é muito mais carinhoso que as meninas comigo. Ele é amoroso, ele faz 1000 declarações de amor por dia pra mim. Mamãe, eu te amo. Ai, mamãe, a mamãe é linda, sabe? Um monte de coisa assim. Então, e o que acontece? Eles até, parece assim que ele sabe massagear aí onde tá, o calo dói, né? Assim, às vezes é mais romântico que o marido, né? Que coisa, né? Então, tem que cuidar, porque daí o que acontece? Aí fica com esse dengo, aí a gente começa a ficar... Ai, mas o meu filho é tão carinhoso, ele é tão carinhoso. Agora as meninas não são, né? Elas... eu vou chamar, né? Se é da bronca, eu dou bronca mais forte nas meninas. Eu exijo mais das meninas. Então, quer dizer, não tô falando que eu exijo, mas tô falando, é uma tendência, sabe? Se eu não cuidar, acaba acontecendo isso mesmo, sem perceber. Às vezes eu olho à noite e falo, nossa, hoje eu fui muito dura com a fulana, né? E a tendência é eu ser mais dura com as meninas do que com o Álvaro, né? Então eu vejo que realmente a mãe, ela molda o menino. Se eu for mole com o Álvaro, aí todo esse carinho que ele tem por mim, esse romântico e tal, é o que ele não vai ser com a esposa. Porque se eu começo a poupar ele, tratar ele igual um reizinho, ele vai achar que todo mundo deve favor pra ele dentro de casa, né? Então imagina. Então não. E às vezes é isso também, as reticências, né? Eu fico pensando nas reticências que as mulheres têm, né? Com sogra, né? Por que a gente tem tanto conflito com sogra? Os homens também, é que os homens não falam muito, né? Como eu converso com as mulheres, é o que eu escuto, né? Os homens também, às vezes, têm um conflito com a sogra. Mas por quê? Que a gente vê, às vezes a gente vai na casa delas e convive, a gente vê claramente que o defeito, aquilo que nos irrita do nosso marido, é um pouco do jeito que a nossa sogra tratou o nosso marido, né? Então, aí acho que é por isso que vem um pouquinho de aquela raiva, né? Eu não fico com raiva do meu marido, mas eu fico com raiva da sogra, né? Às vezes. Não estou falando eu, tá, gente? Uma coisa genérica, tá? Não tô com raiva da minha sogra, coisa nenhuma, tá? Já passou, já passou. Mas isso que acontece, né? Porque a gente, inconscientemente, a gente já sabe, né? Nossa, meu marido é um molenga, porque, eu vou na casa vai na casa da sogra ver como é que é, né? Se você namora, fica bem de olho como é que ele trata a mãe e como é que a mãe trata ele. Que às vezes ele é super carinhoso com a mãe, é um amor, mas não levanta do sofá, não leva um prato da mesa. E fica atenta, viu? Porque esse homem aí pode ser aquele que, aí depois que vocês casem, se você não estiver tratando ele igual a mamãezinha dele, ou seja, que tira o prato da mesa, lava a louça, faz a jantinha, tal, tudo nos trinques, começa a te tratar mal.
né? Porque minha mãe fazia, né? Enfim, gente, isso aí eu sei que é um chacoalhão, um tapa na cara pra gente ficar de olho, né? Então, especialmente a gente que tem meninos, vamos cuidar, vamos tratar bem esse menino, ensinar a servir, ensinar a ser forte, tá? Que a gente pode fazer deles grandes pais de família, grandes santos, né? Levar para o céu, né? O nosso futuro depende dos homens, né? É ao contrário do que muita gente fala, né? A mulher é que puxa o mundo. O mundo está sendo revolucionado pelas mulheres. E eu acho que não. Eu acho que o mundo, às vezes a gente vê mais o protagonismo da mulher hoje em dia porque os homens ficaram tão bananas. Não é para ser assim. É para um ajudar o outro, não concorrer com o outro. Então, às vezes, se as mulheres estão sobressaindo demais, é porque a gente está educando mal os nossos filhos. Os meninos. E lembre-se daquilo que eu falei, né? Se eu acredito, se eu amo, eu sei que ele é capaz, eu exijo, tá? Se eu não exijo, tem alguma coisa errada aí. Temos alguma pergunta, Luciano? Alguém que fez algum comentário nas redes sociais? Não? Olha, gente, deixa eu só fazer Faz tempo que eu não falo do nosso app, olha só. Se você estiver vendo aqui da câmera, ó, quando você abre o aplicativo da rádio, fica assim, ó, o programa que está passando aqui, você dá play, você escuta. Aí não tem a imagem, mas você pode escutar a nossa rádio o dia todo, e é gratuito. Baixa lá na sua loja de aplicativos, né, no Google Play, não sei. Só Rádio Restauração, o ícone é a nossa logo mesmo, que vocês veem aí embaixo na tela, se estiverem assistindo por YouTube, Facebook e tal. Baixa o app, é gratuito. Aí é gostoso porque você pode ficar ouvindo a rádio e isso não inviabiliza você de responder uma mensagem no WhatsApp, ler um e-mail, né? Porque tem aplicativo que às vezes você está usando e fecha tudo, né? Você abre uma tela no WhatsApp, ele fecha, né? Para a música. Não, nossa rádio pode ficar aí de fundo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado o programa de hoje, tenham tirado algumas ideias. Antes de encerrar, eu esqueci de falar uma coisa, viu, Luciano? Peraí, não encerra não. Ideias de serviço para os homens fazerem em casa, tá? Os meninos, tá? Os meninos. Arrumar a cama, é óbvio, né? Servir a mesa, tirar a mesa, lavar a louça, regar a planta. Aí você vai vendo de acordo com a idade. O ideal é ter uma rotatividade de encargos, tá, em casa. Então, por exemplo, não é porque minha filha é melhor para arrumar a mesa, né? Porque geralmente né? Mulher mais delicada, né? Arruma mais caprichado. Minha filha é melhor nisso, então ela vai ficar... O meu filho não vai fazer nunca isso. Não, é justamente o contrário. Se ele é fraco nisso, ele tem que treinar, né? Então, aí que tá também um erro, né? Então, faça uma rotatividade de encargos, né? Esse mês você vai ser responsável por isso, mês que vem, de modo que todo mundo possa fazer parte, né, de todo o processo da casa, que todo mundo tenha contato com tudo que a gente precisa para bem gerir uma casa, né, e que sofra as consequências. Mas o meu, ele tá responsável por regar as plantas, não regou, ficou podre, vai lá e mostra pro filho, filho, e não vai lá escondido e rega, sabe, isso aí é um desserviço quando a gente faz. O filho ficou encarregado de pôr a louça na máquina, não pôs, no outro dia no jantar não vai ter prato, não tem prato. Aí na hora que o jantar é servido, puxa, não tem prato. Em vez de você ir lá, que a mulher, né, o pai, a gente já vai perceber, né, antes de servir o jantar, a gente vai falar, puxa, não tem prato limpo. Vai lá lavar escondido, né? Pra quê? Não. Chama o fulaninho, né? Se tiver 10 anos, vamos supor, um encargo para uma criança maior, né, por prato na máquina e tal. Ô, fulaninho, olha só, você não pôs para agora, você vai ter que lavar tudo na mão, porque você não pôs na máquina. E toda a família inteira lá esperando. Tá com fome, deixa ele ouvir os irmãos berrando. Que demora. Deixa ver as consequências. É assim que a gente ensina a ter proatividade. Não é questão, vou ensinar meu filho a arrumar a cama, como eu dei o primeiro exemplo que eu dei quando eu iniciei o programa, era ensinar a arrumar a cama, aí daí no dia que ele não faz, eu vou lá e faço. Ele tem que sentir as consequências de ter um quarto feio, ficar o clima pesado, né? É tão ruim quando chega em casa aquele quarto horrível. Ele tem que sentir isso, senão não aprende. E ensinar também, fazer perguntas instigantes para que ele pense e tenha iniciativa própria, tá? Por exemplo,
filho, olha só essa baguncinha na sala. Qual seria o jeito da gente organizar isso melhor? Vamos pensar, né? Lógico que quando é pequeno, a gente vai ter que ir muito mais instigando, né? Meio que direcionando para ele dar a resposta certa, né? Do que quando é maior. Mas que ele também saiba ser proativo. Porque fazer só para obedecer não é o nosso intuito, né? Fazer só porque é mandado, né? Muitas vezes no nosso dia a dia o que cansa é isso. Meu marido até faz, né? As mulheres falam, meu marido até faz, mas depois que eu mando, depois que eu peço, tem que pedir 500 vezes para ele lavar a louça, né? E não se incomoda com a pilha de louça. Tem que pedir, né? Quase implorar, né? Então, como que a gente ensina a ter proatividade desde pequenininho? Filho, olha só, me ajuda aqui, eu tô com um problema aqui, ó, de organizar essa sala. Você tem alguma ideia? Então faz o sujeito pensar, desde pequeno, né? Tem que pensar para resolver os problemas e daí ele vai começar a ficar mais pendente disso, vai ser mais proativo, né? Agora, finalmente, vamos encerrar, gente. Obrigada pela atenção, espero vocês na próxima quinta. Um grande beijo. Tchau, tchau. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor